Então, como fazer equipamento como aparadores de materiais recicláveis, né? Eu fiz tudo papelão isso aqui que eu fui buscar. Espero que isso ajude, porque foram 12 quilômetros andando de bicicleta para buscar esse negócio. Esse aqui é um pedaço de papelão. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar as medidas, certo? As medidas na verdade são simples. Geralmente você pode medir o tamanho do seu braço, que é onde vai ficar, né? Ou o tamanho do braço, do cara com o braço maior para ficar. Eu geralmente uso uma medida de 24 por 40. Então eu marco 24 centímetros no lado e os 40 em cima. Aqui é tudo improvisado, até a régua não é régua, é improvisada. Aí você só traça, né? Faz a parte que a gente usa o papelão é por mais por uma base. Esse tipo de base ela só serve para dizer onde é que vai ficar os materiais, para dar um sustento. Então você faz a base e corta ela 4 vezes. 4 vezes porque a base ela tem que ser resistente para onde vai ficar seu braço. Aí vão ter que ser 4 talas dessa de papel, de papelão, né? Que você encontrar por aí, desse tamanho. Pode ser qualquer tipo de papelão. Tem papelão de caixa de sapato. O importante é ter o papelão em quantidade, né? Porque aí você faz as talas do tamanho que você quiser, mesmo com as dobradiças. As dobradiças você compensa com a outra tala por cima, invertendo a posição. Aí eu vou cortar a tala de papelão aqui para mostrar para você e fazer as outras 4. Dá uma cortadinha no vídeo aí, né? Então, voltando agora, o sol deu uma raiada aqui. Aí as talas de papelão, elas têm que ficar mais ou menos desse modelo. No caso do modelo que você for fazer o seu aparador, por exemplo, se você for fazer uma manopla, ele vai ser aquele formato da manopla. Se você for fazer qualquer outra coisa, entendeu? No formato que você quiser. Se você for fazer o protetor físico, você tem que fazer no formato do protetor físico. Que no caso você primeiro pega a imagem, né? Olha como você imagina que ele vai ser e depois você faz aproximadamente nesse formato. Aí como eu falei, são quatro talas de papelão, são as bases. No caso, uma vai ficar atrás e a outra vai ficar na frente. No meio, que vai ser o preenchimento fofo para suportar a pancada, certo? Aí você vai poder colocar outros papelão, se quiser, né? Pode, dependendo do que você quiser usar, geralmente pode usar mais papelão e aí você faz no mesmo formato e vai encaixando. Vai encaixando, vai encaixando. Aí passa o durex, enrola de durex. Mas aí no caso, tu vê, por exemplo, o pano velho, que eu falei que tem como usar. O pano velho é assim, ou TNT, né? TNT barato, sei lá, R$ 3 um metro por aí em algum lugar. Geralmente sempre tem, né? Toda loja mais barata, né? E aí você pode usar pano velho, né? O pano velho geralmente é bom para você fazer as braçadeiras que vão segurar o, o aparador. E também para fazer o enchimento. Só que com o pano velho, o enchimento, você tem que dobrá-lo, né? Você tem que dobrar mas aproximadamente do tamanho que vai usar também. E aí dobrando o tamanho que você vai usar, você vai colocar isso entre os papelões, entendeu? Vai colocar uns pedaços de papelão por dentro também. E pode colocar, né? Mais fácil, mais barato. Esses pedaços de papelão,
eu recomendo assim, você pode pegar a caixa mesmo e dobrar a caixa. Em vez de precisar cortar o tamanho do negócio certo, você vai dobrando os pedaços da caixa e só vai encaixando no local. E aí vai passando durex, né? Porque assim o papelão não fica rente no outro, então acaba tendo espaços entre os papelões, entendeu? Que absorve melhor o impacto. No caso, quando tem um espaço entre o papelão e o outro, vai ter um pouco de oxigênio. Quando você fechar isso com o durex, ele vai ficar tipo uma bucha, entendeu? Que ele bate e volta, bate e volta. Com o tempo, é claro, como todo material vagabundo que nem esse daqui ele vai amassar, entendeu? Mas aí, como você já tem a primeira base, você fez a primeira base, você não joga o aparador fora, entende? Você tem a primeira base, colocou a última base na frente, entendeu? Tem a primeira base embaixo, fez o enchimento, colocou a última base na frente. Dessa última base, você pode fazer outros enchimentos, entendeu? E colocar por cima. Vai colocando por cima. Nunca você joga o aparador fora. Você sempre vai colocando mais papelão, ou mais pano, ou mais TNT. Mas sempre importante lembrar de deixar esses espaços por cima, tá entendendo? Para ele ter a capacidade de absorver o golpe que tá vindo, né? Também tem outro modo que eu vou mostrar mais tarde, que é você faz a tala de papelão, certo? Aí você enrola ela com pano velho ou com TNT e passa durex nela todinha. Aqui eu não vou poder usar muito durex para demonstrar essa parte exatamente, porque o durex que eu tenho aqui é pouco. E tinha mercado aberto ontem na hora que eu tava voltando para cá. E aí não peguei. Outra coisa, alguns aparadores, que nem esses de chute, geralmente é aqueles que você segura, entendeu? Porque tem aquele aparador que você coloca o braço e aquele que você segura, né? Esses aparadores, eles geralmente têm uma proteção pro antebraço. Que querendo ou não, o material, como eu já falei, né? Ele é bom, vai ser muito mais barato. Nossa, vai ser muito mais barato você usar isso. Mas ele precisa sempre de uma proteção a mais, porque você vai ter que suportar o golpe do cara, entendeu? E aí, geralmente eu fiz uma talazinha de papelão menor. Essa aqui é uma tala de 22 ou 42, 44 do tamanho. 22, porque eu dobro no meio, né? Por 8. Então, 22 por 8 centímetros. E aí você vai colocar nessa altura, entendeu? Na tala base, onde você vai colocar, entendeu? Esse aqui você pode colocar tanto com durex, você pode fazer pequenos furinhos na base e costurar, entendeu? Não passa uma linha para cá e para lá. E aí você no final vai ter o bicho de segurar. Esse que eu tô fazendo aqui é esse que vai segurar, entendeu? Aqui depois eu vou fazer as pequenas talas de pano que ela vai, que eu vou costurar ela aqui. É só pequenas partes de costura para não ficar escorregando na base, porque mesmo que você enrole ela todinha e passe durex, ela acaba escorregando. Então eu costuro ela na base com pequenos furinhos para não rasgar o papelão. E aí colo aqui e seguro. Espero que você esteja entendendo. Se não entender, é só mandar mensagem aí que a gente já dá um jeito de explicar de novo. E aí, como eu falei, entendeu? Você escolhe a imagem do negócio que você quer fazer, aí você se baseia naquilo para fazer. Se for a manopla, naquele formato que eu falei. Só que, por exemplo, a forma de segurar a manopla feita de material reciclável é diferente. Então, o seu encaixe de mão vai ser diferente do que esse encaixe aqui comum, entendeu? Ele vai ser um encaixe triplo e seus dedos não vão poder ficar, como é que fala, presos, eles ficam soltos. Mas depois você pode perguntar aí, eu explico como é que faz esse negócio também. E aí pronto, eu vou colar aqui as primeiras partes pra... e depois eu vou mostrando pra você aí. Então, aqui são as talas de pano que eu fiz, tá vendo? Estão costuradas à mão mesmo.
Essas talas de pano, ela dá pra fazer com o papelão, sabe? Só que o papelão, o tempo ele dá uma rasgadinha mais fácil do que com o pano. Eu gosto mais de usar o pano do que o papelão. Mas dá pra fazer com o papelão a mesma coisa. Você faz no mesmo tamanho, só que aí o papelão, por exemplo, você tem que dobrá-lo para encontrar a posição certa. O pano é mais fácil. E o pano desses você vai encontrando por qualquer lugar. A questão, por exemplo, que eu te falei de colar, né? Colei aqui. Essa aqui é a base da frente. Aí colei mais os papelões e depois vou colar mais alguns. Mas é tudo muito simples. Aqui eu vou colar tá pelo avesso, vou desavessar, né? E vou costurar uma ponta na outra. Esse tamanho aqui foi mais ou menos de 1,80 m de comprimento e, e 16 de largura. 1,5 m de comprimento, 16 de largura. E aí você dobra no meio, né? Porque aqui dobrado no meio e costurado, para ficar mais resistente. Então, voltando aqui, o vídeo amador é complicado, viu? Sai cada diferenciamento de imagem. Agora tu vê. Depois que eu desavessei, né? Eu costuro no meio. Eu costuro no meio. Entende? E aí a parte da costura no meio eu deixo por dentro onde vai ficar o acolchoado. Aí no caso eu vou costurar ela aqui no papelão agora. Entende? São três, porque esse daqui eu coloquei de três, mas você pode fazer com dois. Geralmente, se for com dois, eu recomendo que o do fundo ele seja bem mais grosso. A ideia é ele ficar dessa forma no seu braço, para segurar. Esse rolinho de papelão ali, esse rolinho de papelão eu vou colocar aqui dentro dessa tala de pano aqui, para ele ficar melhor para eu segurar, entendeu? Outro adendo aqui muito importante é assim, você vê que aqui eu só passei um durex ou fita crepe para segurar, entendeu? Mas isso aqui é porque eu tô com pouco aqui. Geralmente é bom você enrolar da onde começa até onde termina tudo, entendeu? Isso aqui é feito de papelão para ele ficar mais simples, entendeu? Muito mais rápido de fazer, muito mais fácil de fazer. Agora tem outros jeitos de fazer ele, entendeu? Por exemplo, você poderia fazer ele de outra forma, que é quando você faz a bolsinha. Você faz a bolsinha, entendeu? A bolsa para guardar esse equipamento dentro, no caso, só o enchimento. Só que aí você tem que fazer uma bolsa de pano e tem que fazer as listas de pano. Isso aqui eu acho mais fácil, sabe? É tanto que eu não faço a bolsa de pano, que dá um trabalho desgramado. Porque o meu protetor de tórax que eu lhe falei, ele é feito uma bolsa. Ele é feito a bolsa no modelo todinho, costurado, entendeu? À mão mesmo. E aí eu fiz o bicho o enchimento no modelo e encaixei dentro da bolsa de pano e costurei. Só que aí ele demora mais para você fazer, entendeu? Você tem que cortar o pano tudo na medida certa para você fazer a bolsa. Aí eu fazendo já a base do papelão já fica, já é melhor, entendeu? Se você quiser, vamos dizer assim, você quer deixar esse negócio mais bonito, aí você vai fazer o quê? Tem umas fitas, ou mesmo pode fazer a bolsa de pano também, né? Mas tem as fitas, aquelas fitas que não me pagam, mas silver tape, entendeu? Que é aquela preta, silver tape cinza, que você pode tampar tudo, entendeu? E aí fica bem mais estético, visual, fica mais bonito um pouco, né? Mas tudo serve para a mesma coisa. A silver tape, no caso, seria mais para um reforço de segurar a estrutura. E aí vai ficar desse jeito. É que você, espero que você esteja entendendo. Aí, isso aí é a costura do pano, tá vendo? Estou costurando o pano na tala base. É simples, tá vendo? Aí você vai costurar de um lado e vai costurar do outro lado. Aqui tá solto ainda. Mas você costura de um lado e do outro lado. E aí faz isso com as outras que você for colocar, da quantidade que for colocar. E aí já pode, depois de terminar isso aí de costurar, você já pode começar a colocar o enchimento. Entende? O enchimento por cima.
Aqui são duas talas de papelão que eu fiz, uma para o preenchimento e outra que é a tala da frente, né, a tala base da frente. Essa tala do preenchimento a gente vai fazer umas talas de pano e colocar aqui entre elas e depois fechar tudo. Aqui é a tala base do fundo e aí a gente vai colar uma nas outras depois do preenchimento. Isso não é muito difícil, vai enrolar tudo de durex, né? O que não é tão complicado assim. Essa aqui é o dobrado de pano que eu fiz para colocar na tala base da frente e aí eu vou colocar nas outras talas também. Então estou mostrando aqui, tá? Uma tala de papelão, pano, papelão, pano e aí papelão. E tudo isso a gente cola na tala da frente. Aqui já está tudo colado. Aí você vê que fica sempre um assim de papelão, um de pano. E aí depois é só enrolar de durex, tudo, entendeu? E aí depois de terminar de enrolar de durex, a coisa vai ficando mais fácil. Aqui você vai ver que ele já está pronto, né? E ele já estando pronto é muito mais prático de usar e fazer essas coisas aí. Como eu disse, né, que o negócio é uma coisa que nunca acaba, entendeu? Se essas partes de pano aqui não rasgarem, geralmente até quando rasga tem como dar jeito, você sempre vai ter esse negócio aqui, entendeu? Quando o enchimento começar a ficar muito usado mesmo, ele afundar, aí você já pode ter fazenda, entendeu? E deixar guardado outra tala de papelão com um pano, entendeu? Para no futuro já cola, né? Já enrola de novo e aí ele vai ficando mais forte. Com o tempo você não vai precisar colar, né? Aí geralmente quando começa a rasgar o fundo, aí você tem que fazer outra base. E aí torna a encaixar o negócio na frente com o durex de novo. A mesma coisa. Esse aqui é o teste para mostrar como o equipamento suporta os movimentos, né? Suporta os golpes tranquilamente, sem problema nenhum. Mesmo sendo de material reciclável.